O Senhor pediu para eu fazer uma oração antes da mensagem. A oração é: fortalece a minha fé. Eu queria que você orasse pela sua fé nesse momento. Eu queria que colocasse a mão no coração, onde você quiser colocar, mas eu quero invocar o autor, e o consumador da nossa fé, aquele que me ajuda a crer. Alguém que está com a fé fraca, alguém que vai e desanima. Você põe a mão no coração e fala para ele: não deixa eu ser assim não, deixa eu ser assim não. Fortalece a minha fé, vai, fala com ele, fortalece a minha fé. Ei, Jesus está aqui, renovando a fé de alguém, fortalecendo a fé de alguém que pensou em desistir. O autor e o consumador da nossa fé está nesse lugar, e pode louvar ele, porque ele está fazendo obras nesse sou nesse lugar. Ele está, o autor e o consumador da nossa fé está nesse lugar. Tu seja bem-vindo nesse lugar e fortalece a fé da igreja. Alguém diz: fortalece a minha fé, fortalece a minha fé. Não deixa eu ser fraquinho na fé, não deixa eu ser fraquinho, não deixa eu ser fraquinho na fé. Mas fortalece a minha fé, fortalece a minha fé. Jesus, eu te honro nessa noite. Jesus, eu te honro nesse lugar. Eu te dou graças pela tua glória na tua casa, pois a tua casa é um lugar é suposto que a tua casa é um lugar de manifestar a tua glória. Eu celebro a tua glória nos testemunhos, nos louvores, na adoração. Eu celebro a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Agora não deixe de ler a Bíblia não, porque o que alimenta a fé é a palavra. Fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então não largue a Bíblia. Sem Bíblia você não vai ter fé, eu vou te falar. Você vai ter uma fezinha emocional, uma coisinha que não vai resolver muita coisa não. Mas você precisa da fé na palavra. Eu queria dizer que hoje eu estou apenas meio abandonado, porque o Nicolas veio com a turma lá de Chelsea. Eu estou feliz que os jovens estão aí. Thank you so much, Nick. Você faz muita falta, Nick. Honestamente, quando você vem para Malmö. Agora a minha metade está cansadinha, precisando restauração. Pregou sábado de novo o dia inteiro. Fez um jejum de 3 dias. Estava fraquinha, então só a graça para ela pregar ontem, porque ela saiu do jejum de manhã e foi pregar à tarde. Então, assim, só a graça de Deus. Eu falei para ela: você não pode fazer um jejum antes de pregar. No dia de pregar tem que entregar, porque você precisa de força para pregar. Então, o Senhor deu vitória a ela. Eu quero celebrar a vida. Eu quero celebrar a vida da pastora Gel. Eu quero celebrar a vida da pastora Gel. Deixa eu falar para vocês, se a pastora Gel não fosse minha esposa, eu ia celebrar a vida dela, porque eu vejo ela pastorear a igreja. Uma das maiores pastoras que tem nessa igreja é a pastora Gel. Eu quero honrar a unção que tem na vida da pastora Gel. Eu posso ficar imaginando que tipo de igreja eu teria sem o ministério da pastora Gel. Você pode imaginar? Que tipo de igreja eu teria? Que tipo de batalha eu ia ter com o tanto de demônio que ela tira, entendeu? Você pode imaginar? Você não tem ideia da libertação que há nessa igreja, por causa do ministério, da unção na vida dela. Eu celebro a vida da pastora Gel. E a bichinha não cansa, não. Terminou o culto, ela está lá com a mãozinha na cabeça. É só você olhar para o final do culto lá em Chelsea. Domingo que vem ela vai estar aqui, se Deus quiser. Show. Eu queria apresentar para vocês, talvez você já conhece, a irmã Karen. É irmã da irmã Priscila. Irmã Karen, fica de pé. Vou te expor nesse lugar. Please. Irmã Karen, cara da Priscila. Seja bem-vinda, tá? Nesse lugar, deixa eu abençoar. Irmão Cris está de volta com a família. E os irmãos estão aí, né? Amanda Bethesda. E o irmão mais caladinho da igreja está aqui, irmão Kennedy. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para um versículo da palavra de Deus, que é Filipenses 1, versículo 6. Gente, que unção maravilhosa que eu senti em Chelsea hoje à noite. Isso é, em Marlborough hoje à noite. Em Chelsea eu batalhei. Eu chego em Marlborough, Deus põe um azeite na minha cabeça e me renova. Gente, que unção maravilhosa no louvor dessa noite. Eu tô fascinado com o Espírito de Deus. Porque, meu Deus, que coisa maravilhosa essa igreja se tornou na nossa vida. Eu queria dizer para a senhora que Jesus está com saudade de ouvir você cantar. Oxê, queima, robe, choberá, robe, queima, chá. Jesus está com saudade de ouvir sua voz.
O inimigo não gosta que a gente adore o Senhor, ele não gosta, ele entristece o nosso coração, mas Jesus está nesse lugar. Vocês são uma coisa muito linda na igreja. Quando vocês estão aqui, o culto é diferente. Digo que vocês saibam disso. Quando vocês estão aqui, o culto é diferente. Há um ministério tremendo de jovens nessa igreja. Há um ministério poderoso de jovens nessa igreja. Vocês são a semente de Deus aqui nessa casa. Eu quero louvar a Deus, tá? Por cada vida que está aqui nessa manhã. Eu quero celebrar a Rebeca. Ela foi a única pessoa que pôde ir comigo na minha formatura. E a Rebeca, ela me aplaudiu o tempo todo lá, e foi fantástico demais. Thank you so much. Thank you. Sabe, obrigado, gente. Você sabe quando você tinha esquecido de uma coisa? Porque eu terminei o curso há 2 anos atrás, e a escola me informou, e passou a data, eu falei, como é que vocês não vão me formar? Não, come on. Aí, de repente, tem essa festa, eu até me assustei. Uau, eu me formei. Então, tipo assim, foi bênção demais. Minha formatura, obrigado. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra linda do Senhor, cujo título é O Dia das Obras Completas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz a palavra de Deus. Filipenses, perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Porque eu estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, aleluia, ele a aperfeiçoará, ele completará, ele finalizará. Jesus, eu quero te adorar, Jesus, porque a tua obra em nossa vida vai ser completa. Eu estou preocupado com a minha unção, porque esse púlpito ele já está um pouquinho rachado, e eu estou tão empolgado no Senhor, que se eu me empolgar, ele vai ter que ser reposto aqui. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Alguém celebra Jesus porque ele está trabalhando, não vai parar enquanto não terminar e finalizar a obra dele na minha vida e na sua. E a obra de Jesus é perfeita. Eu e você vamos contemplar uma obra perfeita. Tira as coisas da minha frente, que hoje eu estou querendo pular aqui nesse lugar. Sabe, há uma unção. Pode deixar ele aí. A igreja não está querendo ter prejuízo comigo hoje, né? Mas falando sério, a gente tem que comprar um pouco melhor para a igreja, sabe? Um que aguenta a unção que está aqui, sabe? O de Chelsea está aguentando por 20 anos, esse aqui não está mais aguentando, não. Uau, o irmão limpou tudo mesmo. Eu vou ficar à vontade aqui hoje. Eu queria que você orasse antes de sentar e dizer: eu quero celebrar a obra completa na minha vida, só isso. Eu celebro a obra completa na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças. Obras completas, porque Jesus não faz obra pela metade, ele não fica no meio do caminho, ele não para no meio do caminho, ele vai até o fim. Eu quero te celebrar essa noite, porque tu és um Deus de obras completas. Eu celebro a obra completa na vida de cada jovem, cada mulher, cada homem, cada família. Aquela oração que você está fazendo, ei, quer saber? Jesus vai terminar aquilo, Jesus vai completar aquilo, Jesus vai salvar aquele marido, aquele filho, vai libertar aquela família, porque Jesus não fica no meio do caminho. Ele começou uma coisa, ele vai terminar. Eu quero celebrar a obra. Alguém celebra a tua, na tua vida. Eu estou celebrando na minha, celebra na tua. Um minutinho antes de você sentar, dizendo: eu quero celebrar, te agradecer pela obra completa. Vou casar, vou ser feliz, vou ter filho, vou ter casa, vou ter dinheiro, vou cumprir o propósito, vou cumprir a missão, vou cumprir o ministério. Alguém fala: vou envelhecer feliz, vou terminar minha vida completa, vou ter uma vida plena. Come on, Jesus não vai deixar a gente na esquina, não vai deixar, não vai, porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você pode sentar dando graças ao Senhor. Eu quero pregar rápido, mas uma palavra tremenda para você. Tudo que se completou um dia, começou em algum lugar. Tá? Eu quero dizer essa noite que Deus é o iniciador de todas as coisas. E Deus, Ele é o iniciador. Se Ele é o iniciador,
Ele vai completar o que Ele inicia. Eu queria começar a falar assim, uma pequena comparação de que Deus não é como nós, que começa várias coisas e não termina. Eu não vou nem enfatizar aqui o problema que alguns de nós têm. Eu quero declarar você livre disso, de começar e não terminar. Eu quero declarar você livre de começar a ler um livro e não terminar, começar um curso e não terminar, começar uma coisa e não terminar. Eu quero declarar, porque você serve a um Deus que sempre termina. Então, como é que o teu Deus termina as coisas e você não termina? Come on. Deus, Ele inicia e termina tudo que Ele começa, ok? Se Deus não tivesse a intenção de terminar uma coisa, por que Ele se daria o trabalho de começar? Eu queria dizer para você que Deus não inicia um sentimento em nosso coração, um desejo, um sonho, para Ele fazer você ficar sonhando a vida inteira, orando a vida inteira, chorando a vida inteira, morrer e não ver aqui. Isso não é o Deus que eu conheço. A palavra de Deus diz que Ele faz em nós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Não diz que Ele só faz o querer, deixa você querendo, com pirulito na boca, chupando o dedo, desejando, cadê, nunca aconteceu. Não. Se depender de Deus, a obra vai completar toda. Alguém tem que celebrar isso. Porque tem um que entra no meio do caminho da obra que Deus está fazendo e começa a atrasar as coisas. E você culpa Deus. E não, Deus falou, se por mim já tinha terminado. Se dependesse do Senhor, algumas coisas já estavam completas. Então eu queria dizer para você que Deus não inicia um sonho na nossa vida para não terminar. E não é só sonho não, Deus inicia guerras na nossa vida também. Eu me lembro essa semana quando o Senhor falou comigo claramente, terça-feira, entra em batalha contra esse espírito. Eu entrei, mas quando foi quinta-feira, Ele falou, tem mais um, então pega, porque eu comecei uma guerra, eu vou terminar ela. Deus não para as coisas. Deus fala, você só vai parar quando eu parar. Eu falei, eu estou aqui para guerrear até a hora que você quiser. Porque é incrível, quando você obedece a Deus no primeiro passo, fala, já que você obedeceu, então agora eu vou te mostrar o segundo. E Deus é sempre assim, quando você termina a primeira fase, Ele te qualifica para a segunda. Deus é um Deus que pegou a coisa inteira e dividiu em pedaços. Termina o primeiro pedaço para você ver, já vai te botar no segundo. Agora, se você não termina o primeiro, sorry. Deus é um Deus de coisas completas. Tá? Deus não põe você numa jornada que não completa ela. Deus não põe você num deserto e não termina ele. E tudo na nossa vida, o Senhor começa, Ele termina. Tá? O nosso Deus é um Deus de obras completas. Por isso, prestemos atenção nas coisas que Deus iniciou, tá? Porque Deus começou coisas que a gente às vezes, sabe, a gente fica, como é que Deus começou isso? Será que Ele já terminou? Preste atenção nessa palavra, tá? Nós devemos ter algumas certezas em nossa vida, tá? Isso que Deus iniciou será finalizado, porque quem começou não deixa as coisas pela metade do caminho, Deus sempre termina o que Ele começa. Eu vou falar isso mais devagar, para descer no seu espírito. Você tem que ter a revelação enquanto eu falo. Você não pode só ficar olhando para mim. Você tem que ter uma revelação no teu coração. Deus sempre termina o que Ele começa. Deus não nos mandou para Marlboro para a gente ficar aqui numa coisa e não saber para onde vai e não terminar nada. Deus começou algo, Ele vai ter. Come on, church. Gente, eu nem tenho palavras para expressar o mover do Espírito que está dentro de mim, sobre o que o Espírito Santo quer que a igreja contemple obras completas. Deus quer que você veja a sua vida completa. Deus quer que você veja a sua vida completa, porque ela já está completa. Come on, essa coisa do diabo fica falando, cadê, está faltando nada, é só uma questão de tempo. Deus já completou, Deus já fez, a coisa está pronta, a coisa está completa, não vai faltar nada, então cala a boca e deixa eu seguir o meu processo, porque o meu Deus termina o que começa. Deus não acende esperança no coração de ninguém para ficar depois, deixar ele lá. Deus não é o pai que faz promessa e nunca cumpre. Deus não é isso. Ele termina o que Ele começa. O que Deus gostaria que nós fizéssemos é olhar para as coisas como completas, como terminadas. Eu já tenho essa noção, porque o Espírito Santo já revelou isso no meu coração, em minhas orações há tempos atrás. Há tempos atrás que eu oro isso. Eu falo para Ele assim, Tu és um Deus de obras completas. Alguém diz comigo, as obras de Deus
são obras consumadas. É do tipo assim, gente, ó, Deus já fez a coisa, tá? Aí Ele já fez. Aí o que Ele faz? Ele estabelece o fim. Eu vou ler o texto que fala que ele começa as coisas pelo fim. Ele faz o fim, aí Ele vai e começa. Deus só começa porque Ele já fez o fim. Entende? Deus não é esse tipo de pessoa que a gente que... Lembra que Jesus falou, olha, quando for construir uma casa, não seja igual o homem que começou a construir, não tinha dinheiro para terminar e a casa ficou pela metade. Deus nunca faz isso. Deus nunca começa uma casa que Ele não tem dinheiro para terminar ela. O material. Deus sempre termina. Tá? Então, nós precisamos ver as obras de Deus como consumadas. Por exemplo, a igreja, que é do Senhor, né? Eu tenho o privilégio de ser um administrador na casa do Senhor. Mas a casa é do? Então nunca foi minha. Nunca vai ser. Eu tenho esse privilégio de ser um administrador na casa do Senhor. Então a casa do Senhor às vezes precisa de um prédio, right? Precisa de uma propriedade, como está precisando agora, right? A gente tem a tendência de querer ficar preocupado com as coisas do Senhor. Eu não sei onde é que vem isso da gente. Essa coisa de ficar preocupado com as coisas do Senhor. Gente, as coisas são dele. Como é que Deus vai falhar com as coisas dele? Entende? Então assim, eu vejo essa igreja num lugar grande, num lugar lindo, num lugar... Alguém que teve visão, viu uma galeria, foi o pastor, alguém teve, a pastora Cátia, uma galeria, igreja de galeria, uma igreja grande, eu estou lá preocupado, quanto que vai custar, onde que vai ser, Deus já viu o lugar, Ele já sabe qual é o lugar, as coisas estão terminadas. Quando Deus fala comigo de coisas, Ele fala de coisas que Ele já fez, mas que ainda está no processo de acontecer no meu tempo. Então, Deus me introduz no cenário, presta atenção, Deus me introduz no cenário de obras completas. Gente, a gente tem que ter essa noção, porque isso é novidade para muita gente que está me ouvindo hoje à noite, isso é novidade. Você fica pedindo, Deus, quando é que vai terminar, quando é que vai completar? E Deus, como assim? Como assim, se eu já terminei tudo? Se eu já fiz tudo? Você é que tinha que olhar para mim como o teu casamento resolvido, como a tua vida sentimental resolvida, como a tua vida financeira resolvida, porque eu resolvo tudo. Tu tinha que olhar para a tua vida como tudo resolvido, porque eu sou o Deus de coisas consumadas. Então eu falo para Deus, as tuas obras são consumadas. Eu falo isso para Ele. Tipo assim, eu estou orando por um avivamento, certo? Tipo assim, eu estou orando porque eu não vi o avivamento, mas Ele já viu. Ele já viu o avivamento. Ele já viu o tanto de gente que Ele salvou nesse avivamento. Ele já viu o tanto que Ele cresceu a igreja. Ele já viu o que Ele fez nesse avivamento. Então quando eu estou orando por uma coisa que Ele já viu, eu tenho que ter cuidado do jeito que eu oro. Eu tenho que orar com a mentalidade dele. Por exemplo, quando eu pedir um carro para Deus, eu tenho que pedir um carro, Deus já viu o carro pago. Aleluia. Aí você vê o carro, aí você pensa na prestação. Aí você agarra. Aí você pensa no crédito, aí você agarra. Deus já viu o carro pago na sua mão. Você tem que olhar o que Deus está vendo. Você está pedindo um casamento, Deus está vendo você com filho já. Você está atrasado. Você não está vendo nem o noivo, Deus já está vendo o neto, Deus já está vendo as coisas lá na frente. Eu estou falando sério. Eu estou falando de um Deus que você precisa olhar um pouquinho mais à frente, onde Ele vê, onde Ele olha as coisas. Tá? É assim que o Senhor vê. Mais uma vez vou contar a experiência da pastora Cláudia, nossa amiga lá de Kansas City. Ela pregou aqui um dia. O filho dela, na época de adolescência, estava com problema. E ela estava muito ansiosa. E ela foi diante de Deus muito aflita. Deus fez uma coisa simples com ela que eu queria que Ele fizesse comigo. Ele levou ela numa visão há 1000 anos à frente. Eu queria que Deus me pegasse, me levasse há 1000 anos à frente, só para me mostrar as coisas consumadas 1000 anos à frente. E sabe qual foi a única resposta que Deus deu para ela naquela experiência de levar ela 1000 anos à frente, em relação ao filho dela? Era: está tudo bem. Ela está preocupada com ele aos 12, 13 anos, a situação que está passando, e Deus está dizendo: você está vendo aí, eu estou vendo há 1000 anos à frente e está tudo bem. O menino está salvo, o menino está comigo, está na eternidade, e tu está aí sofrendo por causa de quê? Sendo que está tudo bem. Alguém precisa, fecha os olhos um minutinho, e fala para Deus assim: transporta o meu olhar. Está acontecendo agora, Se você está pedindo, está acontecendo agora. Pede para Ele: transporta o meu olhar. Come on, church. Está acontecendo agora. Fala para Ele: tira o meu olhar daqui
Eu estou vendo só o alicerce, você já está vendo a casa pintada, você já está vendo o carro na garagem, você já está vendo tudo pronto, eu estou vendo só, fala para ele, transporta o meu olhar. Transporta o meu olhar, não deixa eu olhar o que está na minha frente. Deixa eu olhar a obra completa, deixa eu ver o meu casamento, deixa eu ver o meu marido, deixa eu ver a minha casa. Come on, church, alguém pede para Deus, transporta o meu espírito. Vai, não deixa eu ficar preso, vendo o que está diante de mim agora. Estou pregando sobre um Deus de obras completas. Ei, a Bethesda não vai ficar aqui no 796 da Boston Post Road. Ela não vai ficar aqui. Eu vejo ela num outro lugar. Eu vejo essa igreja num outro prédio, Eu vejo, porque Deus vê ela lá. Eu quero ver o que Deus vê. Uma das razões porque Deus termina as coisas que Ele começa, é porque Ele não faz nada sem propósito, e o seu propósito não pode ser frustrado, e de acordo com o texto que foi lido na abertura do culto essa noite, Ele fará toda a sua vontade. Eu quero ler com você as palavras de Isaías, que foram lidas no começo do culto, apenas o verso 10 do capítulo 46, eu quero que você preste atenção nas palavras do Deus eterno, o Criador das estrelas, o Criador das estrelas. Gente, que vontade que eu tenho de ficar falando das estrelas, porque para mim, é um grande privilégio viver numa época da humanidade que existe o Hubble telescópio. É um grande privilégio o homem do século 21 ter as informações que a NASA nos dá sobre o universo. É um grande privilégio ver uma foto de uma galáxia. Come on! Abraão não viu foto de galáxia nenhuma. Elias não viu foto de galáxia. Eu vejo foto de milhões de galáxias. Eu tenho uma ideia prática do tamanho do meu Deus. Come on! Vocês não têm ideia do que eu estou falando. O sistema solar é um pontinho pequenininho assim no meio da Milky Way. O sistema solar de 9 planetas ao redor do Sol é um pontinho assim pequenininho no centro da Milky Way. Eu gosto de pensar nas galáxias só para me lembrar da grandeza dessa pessoa que eu estou falando sobre ela. Eu prego sobre ele todo domingo, é melhor lembrar. Eu falo dele para as pessoas, eu oro com as pessoas, é melhor lembrar de quem eu estou falando, de quem eu estou orando. Ele, criador de Andrômeda, criador de Órion, o criador das nebulosas. Eu sugiro você, vai lá no Google, procura uma foto das nebulosas. As nebulosas são os lugares onde, os berçários de estrelas, são os berçários das estrelas, onde as estrelas continuam nascendo, milhões e milhões delas. Eu falo para Deus, milhões e milhões de estrelas. Isaías 46, versículo 10. Olha as palavras do Deus eterno nessa noite, nessa pequena congregação. Eu anuncio o fim desde o começo. O que Deus está dizendo? Se eu estou começando a falar de uma coisa que está começando, é porque eu já fiz o fim dela. Desde a antiguidade, eu anuncio as coisas que sucederam e eu digo, o meu conselho subsistirá e eu farei toda a minha vontade. Alguém diz a palavra toda comigo. Deus não vai fazer 90% da sua vontade, Deus não vai fazer 95%, Deus não vai fazer 10%, Deus vai fazer toda. Não tem plano do inimigo, não tem plano dos homens, não tem nada que possa impedir Deus de fazer toda. Deus não é um Deus frustrado, que tentou fazer um plano e não conseguiu terminar. Deus é um Deus realizado. Ele olha para ele e fala assim, eu sou demais, eu termino tudo que eu começo, eu finalizo tudo que eu faço, eu sou maravilhoso, ele mesmo fala, eu sou o alfa, o ômega. Presta atenção como que Deus fala de si mesmo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o eterno, o verdadeiro, o fiel. Gente, nós adoramos esse Deus, não é um pastor Daniel, não, é Deus que nós adoramos. Nosso privilégio é poder ter essa verdade em nosso espírito e poder pregar ela e falar ela para as outras pessoas, entendeu?
Agora eu quero passar para esse ponto aqui, a obra completa de Deus em meus dias. Fala comigo, obra completa em meus dias. Agora diminuiu, né? Porque os meus dias e os seus são pouquinhos. Poucos. E aqui está o milagre. Nesses poucos anos, que começou ontem e já termina amanhã, Deus realiza obras completas. Nasci ontem. Estava trocando fralda. Vou morrer amanhã. Quando eu penso em mim, que eu já vou passando. Eu já vou passando. Se eu ficar aqui mais 40 anos, que é uma bênção muito grande, eu já vou passando. Eu falo, Deus, eu já estou passando. Quantas experiências que eu queria ter tido na tua presença. E nesse pequeno espaço de tempo, Deus quer me mostrar obras completas em minha vida. Alguém tem que ter a revelação do que eu estou falando agora. Porque Deus completar a sua obra na eternidade é uma coisa. Mas Deus completar a obra nos seus poucos anos de vida, aí é outra coisa. E é essa obra que Deus me chamou hoje à noite, eu e você, para a gente ver. Deus não quer que a gente morra frustrado. Deus não quer que a gente parta, eu não fiz isso, regretting this and this and that, eu não consegui isso, eu não consegui. Não é esse Deus. Ele quer que você vá embora a hora que você for, com uma vida satisfeita, completa, realizada, obras completas. Alguém diz comigo, obras completas. Agora nós temos que tirar qualquer interferência maligna do meio, ou qualquer incredulidade nossa, que nos impeça de, nos poucos anos da nossa vida, contemplarmos as obras completas. Eu quero declarar essa noite, que se nós seguirmos as instruções, e nós investirmos no que foi cobrado, se nós nos mantivermos fiéis, irrecuáveis, ano após ano, década após década, é imprescindível, é impossível que não vejamos obras completas de Deus em nossa vida. Alguém diz comigo assim, 7 a 9 décadas, fala, 7 a 9 décadas. É o que você tem. Eu e você. E a gente ainda não consegue ser fiel nesse período. Sabe, para Deus nos mostrar obras completas, Ele precisa de fidelidade, um dia atrás do outro, uma semana atrás da outra, mês após mês, ano após ano de investimento, de fé, de semeadura, de trabalho. E aí nessas décadas de investimento, Deus vai te provar, que Ele vai te mostrar obras definitivas e completas nas... Come on, church! Nosso problema é que nos poucos anos de vida que a gente tem, a gente levanta e começa e termina, assim, vai e volta para a igreja e sai da igreja, vai para a oração, sai da oração, vem para a igreja, entrega o dia, 2 semanas, volta outra, ei, você não sai do lugar. Mas se você aprender a andar, não importa dar muitos passos não, basta dar um atrás do outro, mas não para de andar, basta dar um atrás do outro, ano após ano, dia após dia, década após década, eu te garanto que você vai ver as obras de Deus completas na sua vida. Come on, church! Melhor fazer uma igreja melhor ao meu redor. Sabe o que é engraçado? Se eu sair daqui e for tomar um café na minha casa, acaba tudo isso. Ai, acaba tudo isso. É só aqui. Ei, vitórias completas sobre os nossos inimigos. Quem quer? Leia comigo Êxodo capítulo 14, o versículo 13 e 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Presta atenção nas palavras de Deus até em nossas guerras. Eu quero declarar que o Jeová Nissi, que é o Deus da guerra, aquele que nos deu uma bandeira de guerra e chamou a Betesda para guerrear. Ele não chamou a gente para guerrear, pastora Kênia, para a gente ficar lutando com o demônio, lutando, nunca vence, nunca vence. Não. Deus não chamou a gente para isso. A gente pode guerrear a vida inteira, até o dia da vinda de Jesus, mas pelo meio do caminho ficou um monte de inimigo morto, ficou um monte de inimigo definitivamente vencido, um monte de batalha que nunca mais nós vamos... Ei, come on!
Nunca mais nós vamos enfrentar essa palavra. Eu profetizo, eu lanço ela sobre você. Quando o Senhor falou para Israel, o que o Senhor falou para Israel em Êxodo, capítulo 14, versículo 13? Ele falou para Moisés: Moisés, isso é, Moisés porém disse ao povo: não tem mais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Por quê? Porque os egípcios, que hoje vocês veem, nunca mais vocês... Ei, come on, church! Os egípcios que hoje... Ei, qual o egípcio que está diante de você? Deus está dizendo, nunca mais, nunca mais. Brother, Deus permite alguns espíritos ficarem no território da gente. A gente topa com eles várias vezes, durante anos às vezes. Igual esse tal de Absalão que eu denunciei hoje de manhã, que topei com ele tantas, mas hoje ele caiu fora do meu território. Sabe por quê? Às vezes Deus permite você enfrentar ele várias vezes, anos e anos, mas você está ali sempre enfrentando, uma hora Deus diz assim, chega, basta, vou cortar a cabeça dele, e você nunca mais, pode vir outro, mas aquele não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é suposto você parar de beber, voltar a beber, parar de beber, voltar a beber, vencer o demônio, voltou. Ei, não tem isso, é vitória definitiva. Agora, leia comigo o Salmo 18, verso 37, que eu sempre gosto de mencionar, porque eu estou proclamando sobre a igreja uma palavra, vitória definitiva sobre os inimigos. Eu não sei qual demônio luta contra você, queria que você lembrasse o nome dele agora. Em que área ele te perturba? Há uma palavra de Deus para você aqui. Há uma palavra de Deus para você aqui. E a palavra é essa aqui. Do Salmo 18, o versículo 37, quando Davi fala assim: persegui os meus inimigos, persigo e os alcanço. Ei, não é suposto ficar correndo atrás e nunca pegar. Não é suposto nunca pegar. Persigo e alcanço. Peguei. Eu te peguei. Agora eu te trago aqui diante do Senhor. Eu te trago aqui a Ele agora. É esse o momento que você tem vitória sobre o espírito. Porque eu fiz guerra contra Balaque e Balaão na terça-feira, mas eu continuei em oração na quarta. Quando foi na quinta-feira, Deus falou: você pegou aqueles, agora eu vou te dar outra. Você nunca pega o próximo antes de pegar o que tinha na sua frente. Come on, church. Deixa eu explicar como Deus é um Deus de obras completas. Deus nunca vai permitir a gente pular uma fase. Não existe queimação de etapa no processo de Deus. Não adianta queimar a 7ª série e pular para a 9ª. Deus não, você vai, não passou não? Vai lá, volta lá de novo. Quando você completar a 7ª série e passar, eu te ponho na 8ª. E aí o nosso problema é que a gente está negligente, preguiçoso, essas dificuldades humanas que a gente tem, e a gente nunca vence o inimigo que está aqui. A gente tem que pegar o que está aqui agora, hoje. Porque quando você pegar a cabeça dele hoje, aí Deus, agora eu te qualifiquei para o próximo passo. Gente, Deus é obras completas assim. Sabe como é que Deus completa uma obra grande? Pedacinho por pedacinho, fase por fase. O americano tem um ditado, que não sei se você já ouviu falar, que ele fala assim: como é que se come um elefante? Já ouviram falar isso? How do you eat an elephant? Piece by piece. Piece by piece. Para comer um bicho daquele tamanho, pedaço por pedaço. Sabe como é que você vence todo o inferno? Demônio por demônio. Qual é o que está na minha frente hoje? Qual é o que eu preciso pegar hoje? Qual é a revelação que eu tenho hoje? Qual é o que está me incomodando? Qual é o que Deus está permitindo vir diante de mim hoje? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo: eu quero completar as coisas na tua vida, mas tu precisa perseguir os inimigos e os alcançar. Presta atenção, Davi: não volto, senão depois de os ter consumido. O crente começa a batalha espiritual e não termina. O crente começa a libertação e não termina. O crente começa o jejum. Para com isso, irmão. Para de começar as coisas e não terminar. Porque Deus quer te entregar as coisas. Davi diz: eu atravesso os meus inimigos de modo que eles nunca mais, gente, presta atenção, nunca mais podem se levantar.
Não é suposto você estar enfrentando um demônio que você venceu ele há 10 anos atrás. Não é suposto ele estar voltando e você nas mãos dele de novo. Não é suposto você estar na mão do vício de novo. Não é suposto você estar no problema da depressão de novo. Não é suposto você estar na doença. Come on, onde está a vitória definitiva? Deus é um Deus de obras completas. O problema que eu vejo é o seguinte: embora Deus tenha o senso de obras completas, a igreja não tem. E o problema é esse, que como a gente não tem, então como é que Deus realiza uma coisa que a gente não tem a noção dela? São vitórias completas na minha vida, em meus dias, hoje, aqui, agora. Como eu disse, se nós obedecemos a Deus ano após ano, década após década, nós somos supostos ver as obras completas. Eu e você devemos procurar, esperar e ter noção das obras completas em nossa vida. Quantos anos você tem? Você sabe, olha. O que já era para você ter vencido? O que não era para estar mais na sua vida? O que já era para ter sido encerrado, acabado, já não era mais para estar isso aí. Você cresceu, mas não finalizou aquela fase. Você passou a idade e você não resolveu. Come on, resolve aquilo. Viram para uma pessoa e falaram: resolve aquilo. Fecha aquela fase. Fala para ele: fecha aquela fase. Corta a cabeça daquele espírito. Come on. É na sua vida, irmão, que você tem que ter a vitória. Deixa eu te falar, obras completas, é portas completas, é fases completas, estágios completos da obra de Deus em nossa vida, tá? A obediência perseverante deve nos levar a obras completas em nossa vida. Como eu disse, vou repetir, se nós seguirmos as instruções, nos mantivermos fiéis, ano após ano, nós vamos ver as obras completas de Deus em nossa vida. Agora, eu quero passar para o ponto onde eu quero dizer que a administração de Deus, ela nos leva a obras completas. A administração de Deus na nossa vida, tipo assim, Deus desenhou o tempo da nossa vida, a duração do tempo, de um modo que todas as obras dele se cumprem em nossa vida, e todas as promessas dele se cumprem em nossa vida em vida. Come on. Deus desenhou os dias da minha vida para completar tudo o que ele projetou. Isso é tremendo demais. Isso é lindo demais. Deus vai fazer, alguém diz comigo, Deus vai fazer tudo. Fala para a pessoa da esquerda, devagarinho, depois fala para a direita. Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo. Come on, gente, isso é poderoso. Deus vai fazer tudo. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus, que parava, chora, barrar. Eu celebro as tuas obras completas. Alguém diz comigo: eu celebro as maravilhas que eu vou ver. Alguém diz que eu celebro as fases completas, as coisas terminadas. Agora celebra com as tuas palavras aí, fala com ele aí: obrigado. Eu vou ver tuas obras completas. Eu vou ver meu ministério completo. Eu vou ver minha unção completa. Eu vou tomar meu território completo. Eu vou derretar meus inimigos completamente. Eu não vou ter vitórias pela metade. Eu não vou viver um casamento pela metade. Eu não vou viver um ministério pela metade, porque o meu Deus é um Deus de obras completas. E o que Ele puder fazer, Ele vai fazer para eu completar as coisas em vida. Ah, morreu, deixou isso. Irmão, não vou deixar nada para pagar, não vou deixar nada para resolver. Quando eu morrer, irmão, você pode, se você for no meu enterro, procura saber. Não ficou nada para resolver, te garanto. O que Deus queria fazer ficou pronto. Vai na minha escrivaninha, vê se eu deixei coisas para fazer. Te desafio. Vai nos meus arquivos e vê se eu deixei coisa para fazer. Há um senso dentro de mim de o que é para fazer hoje. O Espírito Santo me deu recursos e condições para fazer hoje. Alguém diz comigo: eu devo completar as obras do dia. No dia. Existe um espírito de preguiça e procrastinação. Amanhã eu faço, depois eu faço coisa nenhuma. Vou fazer agora. Vou realizar agora. Vou dormir depois, vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquilo. É incrível, se o Espírito Santo se move dentro de mim, Ele me faz realizar as obras do dia no dia. Vou repetir: se o Espírito de Deus se move dentro de mim, Ele faz eu realizar as obras do dia no dia.
Ele não deixa eu passar para o mês que vem com um monte de coisa para resolver do mês passado. E tem crente que precisa ouvir essa palavra, porque você não está vivendo isso. Você não está vivendo isso. Você não está vivendo em dia com Deus. Viver em dia com Deus, irmão, é lavar a louça suja hoje, não vai deixar para amanhã, não. Se dá para lavar hoje, é para lavar hoje, entendeu? Eu estou falando um exemplo qualquer aqui, não estou falando com ninguém, não. Entendeu? Porque tem hora que você tem que largar a louça lá e dormir, porque o mais importante é ir dormir. Entendeu? Agora, você precisa falar para Deus, o que é para fazer hoje? O que você quer que eu não durma sem fazer? É isso que eu tenho que fazer. Você não pode ir dormir sem completar as obras do dia. Você fez o telefonema que Deus mandou fazer? Hoje, não, amanhã eu faço. Quem te falou que amanhã vai dar certo? Amanhã a pessoa não vai atender o telefonema, é para ligar agora. É para fazer hoje. Deus é um Deus de obras completas hoje. Fala comigo, 19 de maio. Eu vou te falar, Deus não vai dormir atrasado hoje. Tudo que Deus quis fazer hoje, Ele fez. Porque a razão de eu celebrar tanto quando eu chego em casa, toda noite, principalmente todo fim de semana, porque Deus fez todas as obras que Ele queria no meu território. E afinal de contas, eu passei a semana orando por uma coisa: faça tudo, faça tudo, faça tudo, eu quero tudo, realize tudo que tu vais fazer, até 19 de maio, eu quero tudo. Eu acho que Deus fala assim: come on, se eu não fizer mais rápido, esse homem vai passar na minha frente. Porque eu quero as obras novas de Deus. Sabe por que eu não deixo atrasar as obras novas? Porque eu corro para fazer as que tem que fazer aqui, as que tem que realizar aqui. Enfrenta isso, eu vou. Entende? Mas se você fica procrastinando, se você fica, preciso de mais coragem, preciso orar mais, coisa nenhuma, precisa agir. Fala comigo assim, nem tudo é oração. Sabe por quê, irmão? O crente diz assim, eu vou orar. Não vai não, irmão. Não vai mesmo, não vai, tem hora que não é para orar não, irmão. Para de orar. Pastor, o que você está falando? Você está doido? Você ensina tanta gente a orar. O problema é que o crente, ele pega a oração e se esconde nela. Fala, não, eu vou orar, como dizendo assim, eu vou orar, Deus vai resolver. Deus não vai resolver nada, não. Você que tem que parar de orar e ir lá e fazer. Irmão, o que tem de coisa que a gente joga para Deus fazer, fica jogando para Deus fazer. Você já resolveu isso? Não, eu estou orando. Ora nada, rapaz. Você tem que ir lá e fazer. Para com esse negócio de jogar para cima de Deus, que Ele, irmão, isso aqui é uma coisa séria, você precisa de uma revelação, que tem hora, é para você ir lá e chamar a pessoa, conversar com ela, resolver o problema, dar a ligação, fazer a aplicação, fazer o que tem que fazer. Olha, é possível que Deus já terminou coisas em nossa vida, e Ele já moveu adiante, nós ficamos presos atrás. Sabe quando Deus termina algo, mas você não termina? Deus já acabou o relacionamento, você continua. Deus já acabou a escola, você continua. Deus já acabou aquela fase de limpar aquele lugar, você continua. Deus já acabou aquele trabalho na sua vida, você já sabe, já ouviu o Espírito Santo falar 53 vezes, você continua. Quando Deus termina obras, acabou! Você tem que discernir quando Deus acaba uma coisa na sua vida. Senão a sua vida atrasa. Deus acabou para te mover para um lugar. Deus acabou, mas você não acabou. Espera aí, Senhor, ainda estou terminando. Quantos anos você está aí? Tem 3 anos que eu estou aqui tentando acabar. Deus, mas eu já acabei, eu já movi isso aí. Eu já passei a régua. Por que você está aí? Porque Deus terminou, mas você não discerniu que Deus acabou uma coisa. Eu me lembro do tempo que eu dava aula de piano. Eu dei aula de piano vários anos na América. Ensinei um monte de gente a tocar. Entendeu? Aí eu comecei o trabalho na igreja, começou a igreja. Aí os irmãos começaram a dizer, pastor, você deu aula de piano, você pode me dar aula de piano? Aí eu tentei, e Deus falou para mim assim, mas eu não já terminei? Porque você está tentando continuar uma coisa que eu já acabei na sua vida. Deixa eu dizer para você, o meu método continua lá. Eu podia ensinar uma pessoa a tocar piano, 3 meses eu ensino a pessoa a tocar piano. Deus falou, acabou, você não vai ensinar mais ninguém. Acabou a fase. Não é só as coisas ruins que acabam, você tem que entender quando Deus termina uma coisa. O que Deus terminou na sua vida, que você está continuando? Que obra que Deus já completou, e você está esticando, puxando. Come on, alguém tem que ter uma revelação de Deus. Sabe,
Deus administra a nossa vida de uma forma que essa fase aqui é para ficar só 6 meses nela. Se você ficar 9, você já comeu 3 meses da outra. Presta atenção, você não pode ficar mais do que o tempo de Deus num lugar, porque a tua vida não cabe esses atrasos. Presta atenção, a tua vida não tem ano suficiente para acabar os atrasos. Você tem que andar com Deus na oração. Moveu, movi. Parou, parei. Andou, a nuvem saiu, andei. A nuvem parou, parei. Porque a vida é pequena demais para os atrasos. Deus é um Deus de fases completas. Tá? Agora, é possível também querer ir para uma nova fase quando Deus não terminou aquela. Tem gente apressado. Quero ir para outro lugar. Quero ir para um novo emprego. Deus fala, mas eu não terminei aqui ainda. Mas eu estou cansado daqui. Varão, que eu te perguntei se está cansado. Eu não terminei a minha obra. E aí você tem que ouvir o Espírito Santo. Porque quando Deus fala assim, acabou, aí você move. Você não pode terminar uma coisa que Deus não terminou ainda. Eu quero acabar esse deserto da minha vida que eu não aguento mais. Você não pode. Você não pode. Você tem que caminhar todo o deserto. Porque quando ele acabar, aí ele acabou. Louvado seja o Deus que administra. Fala assim, louvado seja o administrador das fases na minha vida. Mais uma vez vou repetir. Deus não nos chamou para lutarmos a vida inteira e morrer com uma vida incompleta. Deus não nos chamou para lutar uma vida inteira e morrer com uma vida... Deus não nos chamou para lutar uma vida inteira e morrer com uma vida incompleta. Deus não nos chamou para lutar uma vida inteira e morrer com uma vida incompleta. A vida de Deus para nós é uma vida plena, fases completas. Terminou tudo, deu o último suspiro porque acabou a obra. Vocês tinham que dar mais glória do que está dando. Vocês tinham que ter mais essa noção, sabe, de que essa vida passageira tem um significado muito grande. Preciso terminar a mensagem com as seguintes palavras. Como Jesus terminou a vida dele? Como Jesus terminou? Jesus terminou com as seguintes palavras: está consumado! E quer saber? Não foi 30 anos de trabalho, não, foi só 3 anos e meio. Não precisa trabalhar muito para completar a obra. Não precisa suar demais para completar a obra. É só cumprir as fases de Deus. As fases de Deus para Jesus é 30 anos sem dar uma palavra, sem fazer uma pregação. 30 anos sem ir 30 anos sem aparecer, sem fazer um milagre. 30 anos, completa a fase da obscuridade primeiro. Completa a fase da obscuridade. Jesus, Maria chegou, eles não têm vinho. Não chegou a minha hora, não é chegar a minha hora. Jesus sabia a hora, Porém, quando ele estava indo para a cruz, ele virou para o Pai e falou assim: Pai, é chegada a hora. Jesus sabia a hora que não era e Jesus sabia a hora que era. Alguém vira para a pessoa e fala: você é suposto saber. As horas da sua vida você é suposto saber. Só queria dizer uma coisa para você, pelo Espírito de Deus, nessa brechinha aqui. É suposto que você saiba que já parou a hora de reclamar. Ei, é suposto que você saiba que já não é mais... Fala, não é mais tempo de reclamar. É suposto que você saiba. Quem celebra Deus de obras completas? Jesus terminou a sua vida com obras completas. Tá? Para você ter uma vida consumada como a de Jesus, você tem que ter uma luta com o espírito atrasador. Fala comigo. Espírito atrasador. Que eu ia falar da delay spirit. É o espírito que faz o delay. Ele atrasa os processos na nossa vida. Ele atrasa os tempos. Sabia que o diabo ele se mete no relógio da vida da gente? Ele amarra as engrenagens. Ele embaraça os... Qual a razão do diabo embaraçar os nossos passos? Para a gente não completar a fase. Para quê? Para a gente não ser promovido para a próxima fase. Ele vê os planos de Deus, ele está vendo o projeto. Se eu deixar ele completar, ele vai passar. Eu não posso deixar ele completar. Eu não posso deixar ele terminar de ler a Bíblia. Eu não posso deixar ele terminar esse jejum. Eu não posso deixar ela terminar essa faculdade. Eu não posso deixar. Por isso ele engarra, porque ele é o espírito atrasador. Eu não sei qual é a razão realmente, mas eu quero mostrar 2 versículos para você. O primeiro é Gênesis capítulo 15, versículo 13.
E a noção é rápida. Já era para eu ter terminado a pregação. A gente empolgou com o culto hoje. Estava bom demais? Gênesis 15, 13. Deus falou para Abraão assim: tem certeza? Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Ela será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Se você, por favor, agora vai para o próximo livro, que é Êxodo, aí vai para o capítulo 12 de Êxodo, e olha para o versículo 41. Deus falou para Abraão que era 400 anos. Como é que você chega em Êxodo 12, 41, e está escrito assim: e aconteceu que ao fim de 430 anos, espera aí, tem 30 anos de atraso aqui. Fala comigo, 30 anos de atraso. Come on. Presta atenção, eu vou ler de novo. E aconteceu que ao fim de 430 anos, presta atenção, naquele mesmo dia, que completou 430 anos, os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Eu não creio que Deus queria aqueles 30 anos a mais de escravidão. Sabe quando você passa mais tempo num lugar desagradável, que Deus não queria você lá? Sabe quando você passa mais tempo na prova que era suposto passar? Come on. Alguma reação minha, alguma rebeldia minha, alguma insubmissão minha, algum pecado meu, me obrigou, permitiu o inimigo me prender naquela Ai, alguém tinha que entender o que Deus está falando. Porque se o meu coração não é rebelde, debaixo da disciplina do Senhor, eu vou passar a disciplina só o tanto que eu preciso. Não vou ficar mais tempo além do que é necessário. Eu não sei qual foi a razão, mas com certeza Israel deu muitas razões para Deus e pôr o inimigo para ele atrasar o tempo na escravidão. Agora eu quero terminar com Paulo, como Paulo terminou a vida dele. Agora eu estou realmente precisando terminar aqui a mensagem. 2 Coríntios 4, você sabe. 2 Timóteo, na verdade. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz: combati. Verbo no passado. Combati. Não estou combatendo mais. Acabei. Combati o bom combate. Acabei. Eu quero enfatizar as palavras combati e acabei. Alguém tem que falar isso na sua vida. Eu combati, eu acabei. Essa obra está completa, essa luta está terminada. Eu venci a fase, eu cumpri os dias, eu passei todo o tempo da humilhação, eu satisfiz a justiça da corte celestial, eu fui zombado o tempo suficiente. Acabou, combati, acabei. Guardei a fé. Presta atenção, quando você termina uma fase, diga comigo assim: quando eu termino uma fase bem completa, eu me qualifico automaticamente para outra. Sabe o que Paulo fala no próximo versículo? Desde agora. Desde agora quando? Quando eu acabei a carreira. Quando eu acabei o que eu estava fazendo. Quando eu acabei o combate que eu estava tendo. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está guardada. Quando foi que Paulo se qualificou para ela? Quando ele terminou o combate, quando ele combateu, quando ele... Alguém tem que falar para Jesus assim: eu vou combater até o fim. Eu vou fazer todos os dias de guerra que eu tenho que fazer. Eu vou fazer todos os jejuns que eu tenho que fazer. Eu vou fazer todas as orações que eu tenho que fazer. Eu vou terminar o processo. Eu vou cooperar com Deus em obras completas. Sabe, nós cooperamos com Deus. Deus faz obras completas, mas nós também temos que fazer. Jejum, completou o jejum? Não, está faltando. Lembra quando Amão escreveu na parede para o rei Belsazar? Mene, mene, tekel farsim. Pesado foste na balança e achado, contado foi o teu reino e dividido entre os... Ei, quando Deus me pesar, o jejum deu a medida, pesa a oração do irmão. Não passou, o peso não deu. Pesado foste na balança. Qual balança? A da justiça da corte celestial. Sabe qual balança? Aquela que o diabo chega e fala assim: então você vai dar esse ministério para ela? Então você vai botar ele naquela posição?
Qual é o peso da oração que está aí? O peso aí está igual? Você acha que Satanás não veio de lá? Alguém diz comigo, ele veio de lá. Pesado foste na balança e achado em falta. Qual o peso da tua oração? Qual o peso do teu jejum colocado na balança? Qual o peso da tua leitura da Bíblia? Quando o pastor Paulo falou que por 3 anos e meio ele levantava, que hora era da manhã lá? 3 horas da manhã que ele ficava estudando a Bíblia, até que hora? Eu falei assim, misericórdia, onde é que eu fiquei nessa balança? Onde é que eu fiquei nessa balança? Nunca acordei 3 horas para ficar até de manhã, não é meu negócio, ficar acordado. Sabe por quê? Deus começou a renovar, fala assim, Deus começou a renovar a minha cabeça. Deus começou a renovar a minha cabeça. Eu queria falar para vocês algo que eu estou fazendo. Eu gosto de falar porque meus filhos seguem o que eu faço. Eu estou orando nos portais, nos 7 portais do dia. Meia-noite o primeiro, 15 minutos. 3 horas da manhã, 15 minutos. 6 da manhã, 15 minutos. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. 15 minutos. Conta o tempo que você vai orar num dia, se você orar apenas 15 minutos, nos 8 portais do dia. Eu estava muito cansado ontem, eu cheguei em casa, fui orar no portal à meia-noite, orei meus 15 minutos, eu fui deitar, eu falei, será que eu vou conseguir levantar 3 horas e 6 para... Levantei. 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, antes de ir para o culto, eu estava lá, no portal da oração. 15 minutos só. Acho que por isso que Deus me deu tanta coragem para pregar aquela mensagem hoje de manhã. Porque eu estava na graça do portal. Quero terminar. A mensagem também tem que ser completa. Precisamos aprender a terminar as coisas. Tá? Quando você termina uma coisa, você está capacitado para a próxima. Paulo esperava a coroa porque terminou o combate. Você não pode esperar aquilo sem terminar isso. Tá? Por mais agradável ou desagradável que seja isso, você tem que terminar isso. Deus não move a gente antes da gente terminar. Ele respeita a plenitude das coisas. Tá? Deus só move para o segundo quando completa o primeiro. Vem para o altar, por gentileza. Deus só move para o segundo quando completa o primeiro. Alguém começa a perguntar ao Senhor e falar com Ele aí, e falar assim, Senhor, o que está faltando completar que eu não completei ainda? Enquanto essa música toca, a irmã acabou de cantar essa música, ela deixou uma unção tão grande no culto hoje, que enquanto essa música toca, eu queria que você vá falando para Deus aí, eu preciso completar. E quer saber? Eu não posso passar para o mês de junho sem completar as coisas do mês de maio. Alguém abre as mãos para receber a unção das coisas completas na sua vida. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Recebe a unção das coisas completas na sua vida. Essa noite, pelo Espírito de Deus, a começar pelo pregador, eu recebo a plenitude de Deus. Alguém diz, eu recebo a plenitude de Deus, obras completas. Alguém declara, as minhas mãos farão obras completas. Não vou deixar nada pela metade. Agora eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Debaixo dessa unção, começa a orar e falar para Ele, me unge mesmo, me capacita mesmo, porque eu não posso terminar a minha semana sem o meu tempo de oração. Vai, fala para Ele. Eu não posso terminar o meu mês sem o tempo de consagração, sem o meu jejum, sem os tempos que eu preciso servir o Senhor. Alguém fala, obras completas, obras completas, obras completas, obras completas. Eu proclamo sobre ti uma unção de obras completas. Pode orar com tuas palavras, pode orar com elas. Deus, eu libero agora sobre o teu povo nessa noite. Em Marlborough, em Chester, onde quer que alguém esteja me ouvindo, na tua vida, irmão, eu libero obras completas, porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
O que nós temos nesse altar, Senhor, são vidas completas. O que nós temos nesse altar, Senhor, são homens e mulheres completados pelo Senhor. Vidas completadas pelo Senhor. Vidas preenchidas pelo Senhor. Na vida desses jovens, Senhor, o casamento está completo, a vida profissional está completa. Senhor, os descendentes estão completos. Na vida desses homens e mulheres que estão aqui. Deus é um Deus de obras completas nesse lugar. Deus de obras completas. Vem finalizar a tua obra. Vem finalizar a tua obra. Vem finalizar a tua obra. Vamos dar uma pausa na música aqui. Você levanta as mãos ao Senhor. Diz: Senhor, finaliza aquilo que tu começaste na minha vida. Sem puder orar em línguas, ora agora. Eu peço que um portal de glória desce nesse lugar. Um portal de destruição de todo impedimento. Toda barreira que impede você de completar o que Deus começou na tua vida, eu declaro despedaçada agora pelos anjos do Senhor. Libera os anjos do Senhor para despedaçar cadeias, quebrar cadeias, despedaçar cadeias nesse altar. Eu declaro agora liberado o caminho para que a obra seja completa. Presta atenção, o que eu profetizo nesse lugar? O caminho liberado para a obra completa na sua vida. O caminho liberado para a obra completa. Deus é um Deus de obras completas. E nesse 19 de maio, Ele está terminando alguma coisa nesse altar. Deus está terminando coisas nesse altar. Você não vai voltar para casa com algo faltando hoje. O que era para Deus fazer hoje, Ele tem feito. Alguém disse para Deus: obrigado pelas obras completas. Nada está faltando. Pode ter certeza, nada está faltando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu pastor, nada me faltará. Ele sempre completa as suas obras na minha vida. Vai fazer a obra na minha família. Quero proclamar, profetizar, liberar. Vai fazer a obra. Aliás, a obra da minha família já está feita. Sabe, os meus parentes que não estão na presença de Deus, já está feito. Já está feito. Tá? O tempo da rebelião está contado. O tempo do endurecimento está contado. Tá? O tempo de fugir do Senhor está contado, porque a obra do Senhor é completa lá. Alguém fala: eu não aceito perder nenhum membro da minha família. Pelas minhas orações, eu declaro essa obra completa. O que está faltando no teu casamento, eu declaro que Deus completa. As pessoas que têm um casamento, olha para mim. Deus não nos deu um casamento completo no dia que nós casamos. Presta atenção que eu vou falar. Jovens, Deus não vai te dar um casamento completo no dia que você casar. Deus vai te dar um casamento para Ele ir completando. Para Ele ir completando até o fim. Só que o teu casamento vai ser completo. Deus não vai te dar um casamento para você viver uma vida vazia. Presta atenção. Deus quer, o que Ele nos deu, Ele quer que a gente desfrute disso completamente. Se você não está desfrutando, fala para o diabo: sai daí. Solta isso aí. Solta isso aí. Porque Deus me deu isso aqui, foi para desfrutar completamente. Então você tem que ter essa expectativa de que Deus vai completar a obra. Aí sabe o que você faz? Começa a adorar a Deus pela obra completa. Eu aprendi isso antes dos encontros da igreja. Vai ter um evento. Aí eu vou lá orar e falar: quero te agradecer, porque você já fez tudo aí, você já realizou tudo, você já pagou tudo, e foi bem, você derramou muita bênção. Eu queria só te agradecer pelo que você já fez esse fim de semana. Deus olha para mim assim e fala: uau, o menino leu a Bíblia. Ele viu que eu termino as coisas pelo fim. Eu começo as coisas pelo fim. Você tem que ter essa visão. Sabe essa próxima semana? Que vai ser do dia 20 ao 26? Está tudo feito. Está tudo feito. O trabalho que eu sou suposto fazer já está feito. Sabe por quê? Ele já deu a graça. Ele já foi na minha frente. Ele já mandou os anjos. Ele já fez o schedule das coisas. Tudo que... Sabe por quê? Ele já viu o final das coisas. Ele já viu tudo que eu ia precisar. Então ele já proveu tudo. Já está tudo completo. Já está tudo feito. Sabe